Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, uma alegria receber você aqui. É uma bênção poder começar a semana refletindo na palavra de Deus, não é verdade? Hoje eu reservei aqui um versículo para nossa meditação. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que o Senhor fale ao seu coração neste dia. Vamos orar? Peça a Deus que fale com você, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Senhor, nós te louvamos. Neste momento de oração, queremos adorar o Senhor. Queremos te pedir, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor ministre ao nosso coração. Traga revelação, nos mostre a sua vontade. Nós te pedimos, nós te agradecemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos adorar o Senhor com essa música, uma linda música. Certamente você já ouviu, certamente você já adorou a Deus com ela. Se não, adore agora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A nossa reflexão hoje é sobre esse refrão, sobre o texto que nós lemos. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Qual é o seu prazer? Qual é o propósito da sua vida? Para que você foi chamado, criado e chamado? Vamos meditar sobre isso hoje.
Hoje, então, nós vamos meditar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que pode ser dividida em duas partes, né? Os estudiosos dividem assim: a primeira parte, do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo trata de coisas muito caras, trata de princípios, fala sobre a fé, sobre o pecado, sobre a justificação pela fé, fala verdades preciosas, né? Ensinos, instruções preciosas nesta carta, que é considerada uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A partir do capítulo 12, Paulo começa então a trazer instruções para a vida prática. Não é que a partir do capítulo 12, Paulo está fazendo um adendo, escrevendo mais um pouquinho aqui para a carta não ficar pequena, não é nada disso. Na verdade, a palavra de Deus, de uma maneira geral, né, a instrução, a sabedoria de Deus, tem esse objetivo de nos ensinar a viver. A Bíblia não é um livro erudito para você ter numa biblioteca vários exemplares, como eu tenho aqui, diversos exemplares. Não é isso. A Bíblia é um livro que nos ensina como viver. O apóstolo Paulo diz que ela nos ensina a verdade, condena o erro, corrige as faltas e nos ensina a maneira certa de viver. Muitas vezes nós perdemos princípios importantes porque não damos atenção a detalhes. E se Paulo está rogando, se ele está suplicando, é porque isso é muito importante. E se é muito importante, pare para ouvir. E Paulo roga: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha a intensidade que Paulo está colocando nesse texto. Eu rogo a você, pelas misericórdias de Deus, escuta essa palavra, faz o que eu estou te instruindo, segue a instrução que eu estou te dando, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo nos diz nesta hora, e ele diz como primeira instrução: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo nos chama a viver uma vida que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Naquele tempo, eles realizavam sacrifícios de animais e a instrução na palavra de Deus a respeito dos detalhes de como se deve fazer isso. Na verdade, quando nós estudamos, né? Um parênteses aqui, né? O sacrifício do Cordeiro prefigura o sacrifício do Cordeiro de Deus, que o apóstolo Paulo vai dizer quando escreve aos Coríntios que ele é o Cordeiro Pascal. João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós vamos aprender, né, tentando fechar esse parênteses aqui, que Jesus se ofereceu em sacrifício como Cordeiro para justificação dos nossos pecados. Verdades que Paulo escreveu na primeira parte da carta aos Romanos. Agora que nós sabemos tudo isso que Paulo expôs na primeira parte, ele diz: então, tendo em vista tudo que eu ensinei para vocês, apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A vida deve ser um sacrifício vivo a Deus. Há algum tempo você deve se lembrar, se você não assistiu esse vídeo, eu te recomendo que você assista, porque é uma boa mensagem. Nós gravamos um vídeo a respeito do grande desafio que é viver uma vida corandel, viver uma vida na presença de Deus. Esse é o nosso grande desafio, ter a consciência da presença de Deus, viver uma vida na presença de Deus e viver uma vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós poderíamos pensar, por exemplo, em qual o propósito da nossa vida, né? Paulo nos chama a viver uma vida que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso pode nos levar a pensar muitas coisas. Como que eu devo viver a minha vida? O que é isso, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Mais cedo, quando meditava nessa palavra, eu estava pensando a respeito do que significa isso, esse viver uma vida que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu fiquei pensando que algumas pessoas vivem a vida delas, como eu disse anteriormente, né? Vivendo a vida sem consequência, vivendo uma vida ao acaso.
vivendo uma vida à medida que vai vivendo de qualquer maneira, sem se preocupar em qual é o propósito da nossa vida? Esta é uma pergunta muito importante. Vamos viver para satisfazer os apetites da nossa carne, os desejos da nossa carne? Tem vontade de comer? Como? Tem vontade de namorar? Namoro? Tem vontade de beber? Eu bebo? Tem vontade de viajar? Viajo? Será que é só isso? Se for só isso, tudo é muito vazio, mas não é só isso. Então, qual é o propósito da nossa vida? O que estamos fazendo aqui? Para que fomos chamados? Paulo diz: viva a sua vida para a glória de Deus, viva a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o sentido e o propósito da nossa vida? Entre os anos de 1643 e 1653, se reuniram na Inglaterra um grupo de 121 teólogos, pastores importantes que foram selecionados, pastores ingleses e escoceses, e eles ficaram reunidos ali porque o ambiente era um ambiente muito difícil. Nós, durante a nossa história, tivemos momentos de muito caos, de muita confusão. Especificamente, nós vivemos um momento assim também, um momento de apostasia, de caos, em que as pessoas estão perdidas, em que elas não sabem qual o propósito da vida delas, e elas vão vivendo a vida de qualquer maneira. Então, dentro desse cenário de confusão política, econômica, no século XVII, se reúnem 121 autoridades para discutir, para, na verdade, reestruturar a Igreja da Inglaterra. E eles produziram documentos importantes, né? Eles produziram a Confissão de Fé de Westminster, eles produziram 2 catecismos, que é o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Eu gosto muito, e sempre me refiro ao Breve Catecismo de Westminster, que ele traz na sua primeira pergunta: qual é o propósito da nossa vida? Qual é o fim principal do homem? E ele diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Como que eu posso apresentar a Deus a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Fazendo disso o fim principal da minha vida. Qual é o objetivo principal da sua vida, meu irmão, minha irmã? Os sábios reunidos em Westminster sintetizaram no Breve Catecismo: viver para a glória de Deus, glorificar a Deus e ter prazer nisso e se alegrar nele. Sabe qual é o nosso problema? Que no tempo que nós vivemos, nós não preocupamos com isso. Há em nós um desejo, uma ânsia pelo palco, pela luz, pelo lugar de destaque. Por isso, em vez de nós buscarmos a nossa glória, viver uma vida para a nossa glória, nós somos instados, encorajados a viver a vida para a glória de Deus. Quando nós deixamos de viver para a glória de Deus, sabe o que acontece conosco? Nós entristecemos, nós nos frustramos, nós sentimos angústias, nós sentimos o vazio. Você pode conquistar casa, carro, dinheiro, fama, poder e ainda se sentir vazio se você não entendeu que a sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, conforme nós lemos. Quando você lê o texto anterior de Romanos, capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler Romanos, capítulo 11, versículo 36. O apóstolo Paulo está terminando a primeira parte e ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. Porque dele são todas as coisas, para ele são todas as coisas, por ele são todas as coisas. Então a glória é para ele, a glória não é para mim. Ele que dá vida, ele que sustenta a vida. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, o apóstolo Paulo fala assim: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa,
Faça tudo para a glória de Deus. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Se você continuar lendo a carta aos Romanos, você vai chegar no capítulo 14, nos versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós, meu irmão, minha irmã, somos chamados a viver para a glória de Deus. Sabe como eu gosto de sintetizar isso? Eu gosto de sintetizar dizendo que a vida é um culto. Que tudo que nós fazemos é um culto. Como eu acabei de falar, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. A vida é um culto. Então, se você está no ônibus, aquele momento é um culto. Se você está trabalhando, o seu trabalho é um culto. O culto não é só na igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite. O lugar que eu estou é o templo e a minha vida é o culto. Tudo é sagrado, tudo é santo, tudo é para a glória de Deus. Aquilo que eu estou fazendo é feito para a glória de Deus e é apresentado a Deus como um culto. Se eu estou numa viatura trabalhando, meu trabalho é um culto. Se eu socorro alguém, esse socorro é um culto. Se eu prendo alguém, essa prisão é um culto. Imagine, tudo que você faz é culto. E o lugar que você está é santo, é sagrado. Para lembrar um pouco uma mensagem anterior, Coran deu o desafio de viver na presença de Deus. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, tudo deve ser apresentado a Deus como um culto. Se você está assistindo um filme, se você está ouvindo uma música, se você está fazendo comida, se você está arrumando a sua casa, se você está no trabalho, no bombeiro, socorrendo alguém, na polícia, prendendo alguém, na ambulância, levando alguém para o hospital com a sirene ligada, tudo é culto, tudo é serviço, tudo é feito para a glória de Deus. Por isso o apóstolo roga pelas misericórdias de Deus. Apresente a sua vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual o fim principal do homem? Qual o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é viver para a glória de Deus. A minha vida é um culto. O lugar que eu estou é santo. E ter prazer nisso. E nos alegrar nisso. Eu vou te falar uma coisa, sem medo nenhum de errar. Quando você começar a viver para a glória de Deus, tudo na sua vida vai acertar. O vazio, a angústia, o desejo por coisas, a ansiedade que você tem, o medo, a tristeza, a depressão, tudo sai quando Jesus entra no lugar certo, na posição de honra, na condição de Senhor. Tudo se acerta. Eu gosto de falar que é como uma engrenagem, né? Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você apresenta a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, quando você vive a sua vida para a glória de Deus e tem alegria nele, é como uma engrenagem, tudo vai encaixando assim. Lembrei da bicicleta, né? Você já deve ter andado de bicicleta e a corrente solta. Eu fico impressionado com aquilo, né? A corrente da bicicleta solta, você toma um tombo ali, às vezes não, né? Aí você pega assim, vira a bicicleta de cabeça para baixo, pega a corrente ali e encaixa num dente. Aí você encaixa num dente, aí você pega o pedal assim, dá uma rodada e faz tudo assim, e tudo encaixa. Assim é Cristo. Quando nós colocamos Cristo no lugar certo, no primeiro lugar, no lugar de honra, no lugar mais alto, todas as outras coisas se encaixam, nada fica fora do lugar. Por isso, meu irmão, a gente lembra o rogo do apóstolo Paulo, pelas misericórdias de Deus. Viva a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Reorienta as prioridades da sua vida, reorganiza a sua vida
E você vai experimentar na sua vida a paz que excede todo entendimento. E você vai experimentar na sua vida a alegria da presença de Deus. Essa é uma decisão que você toma. Eu não posso tomar para você. Eu tomei para mim. No dia que o Senhor Jesus entrou na minha vida, meu Deus, eu depositei aquele fardo aos pés dele, e minha vida se encheu de alegria. Não sei se você já leu um livro do C.S. Lewis chamado Surpreendido pela Alegria, é uma autobiografia dele. Então é isso mesmo, quando Jesus entra na nossa vida, nós somos surpreendidos por uma alegria, nós recebemos imediatamente uma paz que excede o entendimento, é tirado, é removido dos nossos ombros um fardo muito pesado, a nossa vida entra no trilho, os dentes da engrenagem encaixam tudo faz sentido. Muitas coisas que você lutava por elas, você percebe claramente que eram bobagens. Muitos vícios, muitas brigas, muitas bobagens perdem o valor, perdem o sentido. Porque quando você encontra a pérola preciosa, tudo mais perde o valor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer. Por isso, pela boca do apóstolo Paulo, ele roga a você hoje. Viva a sua vida para a glória de Deus. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faça isso para a glória dele. Viva uma vida que seja um culto a Deus. Tudo que você fizer, apresente como culto a Deus. Considere que a sua vida é o culto e que o lugar que você está é o templo. E assim, se alegre no Senhor, se alegre todos os dias, viva a sua vida na presença dele. Quero orar por você, quero te desafiar a colocar a sua necessidade diante de Deus. Às vezes você está angustiado, às vezes você perdeu sua paz, às vezes tem uma necessidade, às vezes você já parou para pensar, meu Deus, que vida sem sentido, que vida sem propósito, que vida vazia que eu levo. Essa mensagem é para você. Eu quero te desafiar a falar com o Senhor, falar com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, me faça compreender isso. Jesus, entra na minha vida, reordena, reorganiza tudo, faz tudo novo. Eu te desafio a apresentar ao Senhor essa oração. Fala comigo, diz para Ele, fala comigo, me ajuda a entender, a compreender o fim principal da minha vida, porque eu estou aqui, eu quero ter um encontro real com o Senhor. Meu irmão, faça isso, minha irmã, faça isso. Eu te desafio, eu rogo a você, pelas misericórdias de Deus, que você faça isso e que você apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente a Deus a sua oração junto comigo. Apresente também a sua necessidade, seja ela qual for, uma enfermidade na família, uma porta que está fechada, que precisa ser aberta, o que você precisar. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele é misericordioso e Ele tem prazer em abençoar. Vamos orar. Pai Celestial, aqui estamos nós, somos filhos e filhas do Senhor. Nos ajuda a entender o propósito do Senhor para a nossa vida. Deus, neste momento da nossa oração, em que o meu irmão, a minha irmã talvez possa estar te falando exatamente isso. Minha vida é vazia, sem sentido, perdi a motivação, me sinto fraco, deprimido, angustiado. Senhor, revela-te a Ele, mostra a sua face. Espírito Santo, fale ao coração, remove esse peso, remove essa angústia, entra com a sua presença preciosa. Como eu falei da corrente da bicicleta, ordena tudo, encaixa tudo, tira tudo que não pertence ao Senhor. Tira o fardo pesado das costas e dá descanso, e dê alegria, e dê a paz do Senhor que excede o entendimento.
Abençoa esse meu irmão, Deus, que nessa hora está angustiado, aflito, perturbado, perdido. Eu declaro sobre a vida dele em nome de Jesus, ó Deus, a bênção do Senhor, que ele receba conforto, que ele receba alívio, que ele receba descanso, refrigério, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões sejam rompidos e que todo esse fardo pesado seja removido das costas do meu irmão, da minha irmã. Cura aquele que está enfermo, liberta aquele que está oprimido, abre a porta que está fechada, faça o milagre. Deus, nós precisamos de milagres. O Senhor diz na sua palavra, os sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos, portanto, Senhor, faz sinais. Mostra para o meu irmão, para minha irmã e para mim, que o Senhor é um Deus vivo, que é Emanuel, Deus conosco, que a sua palavra é a verdade e que o Senhor liberta os cativos, que o Senhor cura os doentes e que o Senhor ordena, instrui e dirige a nossa vida em tudo. Faça isso, eu te peço, para a glória do Senhor. Por teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, te suplicamos. Por ele também já te agradecemos. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção dele, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se essa mensagem foi boa para você, se fez sentido, coloca um comentário aí, me faça saber, manda uma mensagem para mim, vou te responder, nós vamos conversar. Se você quiser saber mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre como conhecer mais o Senhor Jesus. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque não sabem nem onde começar, o que eu devo fazer para ler? Às vezes não tem Bíblia. Coloca aí, manda uma mensagem para mim, vamos conversar. Eu quero te ajudar. Não é isso? Que Deus te abençoe e abençoe sua casa. Te vejo na próxima semana. É uma alegria, uma grande honra para mim receber você aqui e poder abrir meu coração e compartilhar essa mensagem preciosa, as boas novas da salvação para você e para sua casa. Mande para os seus amados, compartilhe com eles. Deus te abençoe.